Boa noite, graça e paz do Senhor. Gente, mais uma vez estou feliz de estar aqui. Estive aqui no sábado, foi uma festa linda. Tive pena porque não pude vir na sexta à noite, porque sei que começou muito bem na sexta e foi motivo de alegria estar aqui no sábado, de verdade, partilhando daqueles momentos que quem estava aqui sabe como foram preciosos. E essa igreja é uma igreja que mora no nosso coração, né? Eu nasci de novo na Igreja de Cristo Rosa dos Ventos, quando era ainda aquela igrejinha ali próximo da antiga Trampolim, não sei se ainda funciona ali, mas era ali naquela igrejinha onde eu conhecia Cristo. E vim ainda, congreguei bastante tempo ainda nesse templo e conheço cada um de vocês. E eu sempre fico nervosa quando vou falar numa plateia em que eu conheço muita gente. Então, é uma grande responsabilidade. Mas eu sei que sempre o Senhor me socorre nessas horas. Então, eu queria abrir com os irmãos um texto que está em Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. A partir do verso 15. Números, capítulo 9, a partir do verso 15. E esse livro da Bíblia, interessante que eu estou relendo esse livro, e quando a gente tem um pouco mais de maturidade na Nova Aliança, no Novo Testamento, e a gente volta para ler o Antigo Testamento de novo, parece que uma luz foi acesa e você consegue entender de uma forma muito mais clara. E eu lendo esse livro esses dias, já faz alguns dias que eu estou lendo Números novamente, eu lendo esse livro, vários textos saltaram ao meu coração, mas esse especificamente, no dia que eu li, de algum modo eu senti, e faz tempo, já faz uns 15 a 20 dias, mas de algum modo o Senhor me falou ali naquele momento, esse é o texto para o dia 12. E aí, eu não entendi muito bem, porque normalmente eu prego no Novo Testamento, mas eu me deixei ser conduzida pelo Senhor e vamos lá aqui no texto de Números. Vamos ler o texto. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas, quando ela se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Até aqui nesse texto.
Então, se os irmãos já conhecem esse texto, já devem saber do que está falando, mas eu vou tentar fazer aqui um resumo, né, sintetizar o texto. Basicamente, quando eles construíram o tabernáculo, vocês sabem que o povo de Deus era um povo nômade. Até que eles chegassem à Terra Prometida, eles iam caminhando, né? Eles passaram anos nessa caminhada. E aí, eles iam e a nuvem cobria o tabernáculo enquanto eles tinham que permanecer naquele lugar. A nuvem ficava lá. E não tinha tempo, podia ser um dia, né, como nós lemos no texto. A nuvem poderia ficar do entardecer até o amanhecer, poderia passar um mês, poderia passar mais de um mês. A ordem era, se a nuvem sair, nós temos que sair também. Levantar, desmontar tudo e levar para o lugar onde a nuvem vai mostrar. E essa nuvem, na verdade, nada mais é que a presença de Deus, a presença do Deus vivo. A nuvem sinaliza isso, a nuvem simboliza isso. E esse texto nos ensina tantas coisas, porque exatamente no dia que eu li esse texto, tinha uns questionamentos na minha mente que eram mais ou menos assim. Por que é que às vezes a gente está fazendo algo para o Senhor, a gente está num propósito, e daqui a pouco parece que tudo muda? E você fica sem entender, porque você se programou para que aquilo seguisse uma linha reta, você se programa para que aquilo seja linear, e daqui a pouco os planos, não é que os planos de Deus mudam, mas você descobre quais são os novos planos dele. E a gente começa a se surpreender com essas coisas. E, na verdade, o que importa aqui não é quantas vezes nós vamos ter que mudar a trajetória, não é quantas vezes a gente vai ter que levantar, que montar acampamento em outro lugar, mas o que importa aqui é que a gente perceba quando a nuvem se desloca. A gente tem que perceber quando a nuvem se desloca, a gente tem que perceber quando o Senhor está dizendo, é hora de sair desse lugar e ir para outro lugar. É hora de deixar isso aqui que você está fazendo e agora você vai fazer determinada coisa que eu estou mandando você fazer. Então, perceber isso é o mais importante. E quando eu li isso, eu me lembrei desse dia de hoje, especialmente porque é um dia festivo, é um dia de um ministério que está celebrando o aniversário. E eu tenho certeza que na trajetória de vocês, na trajetória de qualquer pessoa que se proponha a exercer o chamado do Senhor para a sua vida, tem momentos nessa caminhada que você vai parar, tem momentos nessa caminhada que você vai voltar, que você vai prosseguir, que Deus vai dizer que vai ser de outro jeito. E vocês citaram aqui algumas pessoas que já estiveram com vocês. E certamente essas pessoas saíram porque a direção de Deus talvez tenha sido, naquele momento específico, sair para fazer uma determinada coisa, né? E às vezes a gente é tão apegado a determinadas coisas, a determinados hábitos, que às vezes a gente deixa de perceber quando a direção do Senhor muda. Tanto na nossa vida quanto no nosso ministério, né? Tanto na vida da nossa família, quanto no nosso chamado. E aí vocês podem perguntar assim, tá, tudo bem, então eu tenho que perceber quando essa nuvem vai mudar, quando a direção do Senhor vai mudar, mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós não estamos mais na Velha Aliança. Jesus inaugura uma nova aliança, Jesus inaugura um novo testamento, uma nova aliança conosco através do seu sangue. E então, como é que eu vou perceber? Porque agora não tem mais nuvem nenhuma. A gente não consegue ver, na maioria das vezes. Aqui havia um sinal claro, visível, da presença de Deus. Esse sinal era visível. Por que essas pessoas precisavam desse sinal visível? Porque, diferente de nós, elas não tinham nascido de novo. Elas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava agindo, mas ele estava agindo sobre homens e mulheres específicos para realizar determinadas tarefas, sobre profetas, sobre juízes, sobre reis, sobre líderes. Mas as pessoas tinham o coração endurecido. É por isso que Jesus, quando está falando lá acho que é no Sermão do Monte, continuando, ele diz que Moisés permite o divórcio, Moisés permitiu determinadas coisas por causa da dureza de coração. Então, o homem, antes do novo nascimento,
é duro de coração e ele precisa desses sinais externos. E ainda assim, se você for ler todo o livro de Números, a gente fica com raiva desse povo, porque o povo reclama demais, o povo murmura, o povo reclama de Deus e começa a querer voltar para o Egito, enfim. Então, as pessoas tinham um sinal claro da presença de Deus. Deus supria todas as necessidades deles. Tinha essa nuvem de glória cobrindo o tabernáculo, sobre o tabernáculo, e ainda assim eles reclamavam, ainda assim eles duvidavam. E como é que hoje a gente consegue ser guiado, se a gente não tem, muitas vezes, um sinal físico e visível? Como é que vocês, como pessoas que estão se propondo a viver, a vivenciar um ministério que tem a sua relevância, como é que vocês vão saber qual a direção de Deus para esse ministério? Porque às vezes a gente olha assim e pensa, mas é só o louvor. Gente, Deus fala tanto através do louvor. Eu me lembro de uma vez que fui pregar numa igrejinha lá em Passagem de Areia, a igreja Filadélfia, ainda me lembro. E eu cheguei com uma palavra, que era uma palavra repetida, eu já tinha pregado. E Deus disse que era para pregar aquilo de novo. E eu disse, mas eu não gosto de ficar repetindo as coisas que eu já preguei. Mas era o que estava vindo. Aí, um pouco antes de eu subir no púlpito, a irmã que dirigia o coral infantil, umas 6, 7 criancinhas, canta uma música que era exatamente o que eu ia pregar. Então, eu estou contando isso aqui para vocês terem uma ideia da relevância do trabalho que é feito, do trabalho do louvor. E é por isso que a gente tem que estar conectado com a direção de Deus. Porque muitas vezes Deus vai usar o louvor para falar com pessoas. A gente não sabe a forma como cada um chegou aqui, a gente não sabe o coração de cada um. E aí vocês precisam estar nessa conexão. Mas como é que a gente faz isso agora? Se a gente não tem mais a nuvem de fogo, a gente não tem mais, né, a nuvem para nos guiar, para nos conduzir. É ainda melhor, porque a gente tem isso dentro de nós, né? Nós temos o Espírito dentro de nós. E aí eu vou para outro texto, eu vou ler, se vocês quiserem abrir lá, mas se não, pode ficar nesse aí mesmo. Que é um texto de Romanos, é bem conhecido, que diz assim, Romanos 8, 14, diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Romanos 8, 16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como é que hoje nós somos guiados pela direção de Deus, por aquilo que Deus tem e quer para nós? É o nosso próprio Espírito. É o nosso Espírito que vai ter. O Espírito Santo testifica o quê? Confirma. Ele fala conosco. E nós temos isso, mas muitas vezes me parece que a gente esquece que tem. Muitas vezes a gente fica dependente de muletas, sabe, muletas espirituais. Você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem isso de forma clara e você pode buscar em Deus, mas você quer sempre que alguém, acho até que foi dito aqui no sábado, você quer sempre que alguém ore por você, porque você quer que Deus fale com essa pessoa sobre algo a seu respeito. E a gente sabe que Deus usa a congregação, Deus usa as pessoas para isso. Mas Deus quer falar com você também. Deus quer falar conosco. Ele quer nos guiar e nos direcionar. E aí, voltando lá para Números, eu me lembro de algo que eu ouvi uma vez na escola bíblica, uma comparação. E hoje eu estava vendo um vídeo que me lembrou sobre essa comparação e quero compartilhar aqui com vocês. Como é que a gente... Jesus, vocês sabem que Jesus disse que Ele é o nosso bom pastor. Ele disse que a ovelha conhece a voz do pastor e que o pastor conhece suas ovelhas. Mas, muitas vezes, nós nos comportamos como se fôssemos bodes e não ovelhas. Como é que isso acontece? E aí o pastor lá da igreja onde congrego estava contando isso uma vez na escola bíblica, numa aula que ele deu sobre como ouvir a voz de Deus. E ele dizia, nós somos ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Ouvem a voz do pastor e o seguem. Então, no Antigo Testamento, eles viam a nuvem, quando a nuvem se levantava, eles seguiam. Nós não temos mais essa figura, mas nós temos a voz do bom pastor. E aí a ovelha, ela ouve o pastor e segue.
O pastor não fica tangendo ovelha. E aí, se vocês tiverem curiosidade, vejam algum vídeo na internet como é que se comportam as ovelhas, porque a gente vive no meio urbano e muitas vezes a gente não tem ideia de como é que funciona. Mas quem já veio do interior e quem viu o comportamento de rebanho sabe como é que funciona. E tem um vídeo que eu vi que tinha várias ovelhas espalhadas num pasto e pessoas chegavam e chamavam. Tentavam chamar as ovelhas de alguma forma, assoviando ou fazendo algum som, e as ovelhas não vinham. Eram as 3 pessoas que tentavam isso. Quando o pastor chega, ele fala e elas começam a vir. Aí elas começam a balir, né? Emitir aquele sonzinho delas, e elas começaram a vir, o pastor falando e elas vindo. A gente tem que se comportar como ovelhas. Só que sabe como é que a gente se comporta às vezes? A gente diz assim, não, eu vou fazer isso, Deus. Mas se não for para ser, se não é o que o Senhor quer, não deixe dar certo, não. A gente pensa que Deus vai ficar botando impedimento em tudo que a gente quer fazer, aí depois a gente bota a culpa nele, né? Mas, na verdade, a ovelha, ela ouve a voz do pastor e segue. O bode não, o bode, ele não escuta nada nele, ele tem que ser tangente, sabe? O pastor tem que pegar e tem que tanger os bodes, porque eles não escutam. E é interessante que eu até, acho que falei isso aqui no sábado, né? Que nada na palavra de Deus é em vão. Nada é em vão. Quando Jesus nos chama de ovelhas, ele não está falando isso em vão. Ele sabe. Ele estava na criação, ele criou tudo também, e ele sabe qual é o comportamento das ovelhas. E aí o pastor Micaías, uma vez falando, ele não usou a figura do bode, ele usou a figura dos bois. Ele disse que os bois, quando eles estão numa boiada, os vaqueiros têm que ficar um do lado, o outro do outro, um atrás e um na frente, porque se não fizer esse cordãozinho humano, os bois se perdem, né? Por isso que às vezes a gente nas estradas, a gente vê bois perdidos, não é? Principalmente em estradas, em BRs, tem até aquelas placas de animais na estrada. Normalmente é boi, né? Tem jumento, mas tem boi também. Então, o boi ele precisa ser tangido, o bode é do mesmo jeito. E por que a gente é ovelha e fica se comportando como fosse boi, né? A gente é ovelha, a gente tem que ouvir a voz do pastor e segui-la. Mas a gente não tem paciência para buscar isso. Ou às vezes a gente não tem perseverança, a gente não para ouvir a voz de Deus, não para ouvir a voz do pastor. E quer fazer as coisas, mete os pés pelas mãos e diz, não, eu vou fazer. Se não der certo é porque Deus não queria. E não é bem assim que funciona, porque Jesus nos conduz pela voz dele. E a voz de Deus especialmente está aqui, na palavra. Então você tem aqui várias instruções a respeito daquilo que Deus quer para você. E aquilo que não está aqui, claramente, algo específico na sua vida, você tem o Espírito Santo dentro de você. E aí você busca em Deus e Ele vai trazer paz ao seu coração e vai trazer essa direção. Mas o importante aqui, além de saber ouvir a voz de Deus, além de saber ouvir a voz do pastor, é perceber que Deus não se atrasa e que Deus não se adianta, né? Nós vemos aqui no texto de Números, e eu imagino que aquele povo ficava inquieto. Eu acho que aquele povo dizia assim, a gente já está há 1 mês aqui nesse lugar e essa nuvem não sai daqui. Nós precisamos avançar. E às vezes a gente não tem essa impressão de que Deus está atrasado, né? Nós queremos coisas para nós, e nós queremos para ontem, e isso faz com que a gente tenha essa impressão de que Deus está atrasado. E outras vezes a gente quer parar no tempo, e Deus está, a nuvenzinha está andando, Ele quer que você vá para outro lugar. A voz de Deus já está te guiando há muito tempo, às vezes, a respeito de determinada coisa, e você simplesmente para, porque você diz, não, mas só faz 1 mês que eu estou aqui, só faz 1 mês que eu estou nessa função, só faz 1 mês que eu estou fazendo isso. Não, eu tenho que ficar aqui, eu já aprendi a fazer isso, né? Às vezes a gente se acomoda, eu já aprendi a fazer isso, eu já faço isso bem feito. E eu me lembrei, quando vi esse texto, de um testemunho de um pastor, que ele é representante aqui no Brasil de um ministério internacional chamado O Mundo Precisa de um Pai. Não sei se vocês conhecem, mas é um ministério muito bonito que vem tratar dessa questão de como a ausência da figura paterna, mesmo quando ele está dentro de casa, muitas vezes o pai é essa figura ausente, como isso
prejudica a visão que nós temos de Deus Pai. Às vezes o mau relacionamento com o nosso Pai faz com que a gente tenha uma visão incorreta de quem Deus é de verdade, né? E esse ministério tem essa função de quebrar esses paradigmas, de tentar revelar a verdadeira natureza de Deus. E aí esse pastor uma vez disse o seguinte, que ele pastoreava uma igreja há uns 7 ou 9 anos, em Santa Catarina, aqui no Brasil. E ele disse que foi para um congresso desse ministério, O Mundo Precisa de um Pai. E lá, ele foi profundamente impactado, e Deus falou com ele que queria ele para trabalhar com aquilo ali. E ele disse que ficou em parafuso, porque ele nunca pensou, na cabeça dele era bem linear. Ele fez seminário, ele foi ordenado pastor, e ele ia ser pastor de congregação o resto da vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas criticaram ele porque ele deixou. Mas ele seguiu a voz de Deus. Então, isso é uma lição também para nós, que está nesse testemunho que eu conto aqui dessa pessoa, mas também está no texto que nós lemos. Não importa se as pessoas estão achando que você está adiantado ou que você está atrasado. O que importa é que você esteja seguindo a voz do Senhor. Em tudo que você vai fazer. Siga a voz do Senhor. Toda a época, todos os processos, todo o tempo que você passa em determinada situação, em algo que Deus permitiu que você passasse, todo o tempo é uma preparação para o outro tempo. Eu não tenho como esquecer aqui do tema da nossa conferência, Deus das estações. E como é verdade, como nossa vida é uma vida cíclica, é uma vida de estações. Algumas estações são mais demoradas, outras são mais rápidas. O que importa tudo o que acontece é Deus preparando para um novo tempo, para um novo momento, para um novo processo. E tudo é preparação. E aí você pode dizer, no caso desse pastor, ele poderia se questionar assim: poxa, mas eu passei 9 anos da minha vida sendo pastor de congregação e isso foi perdido? E Deus agora quer que eu vá fazer outra coisa? Deus quer agora que eu saia no mundo, no Brasil e no mundo, ministrando sobre a paternidade dele? Mas, com certeza, aquele tempo que ele passou pastoreando congregação, ele ganhou experiência e ele, com certeza, ganhou bagagem para fazer aquilo que Deus determinou que ele fizesse depois. Para mim, o mais importante hoje é que entre no coração de vocês, no meu também, porque às vezes eu tenho certa dificuldade, especialmente com isso, que entre no nosso coração que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que o tempo de Deus para determinadas coisas pode ser um dia, pode ser do entardecer ao amanhecer, como foi dito aqui no texto. E algumas vezes o tempo de Deus vai ser meses, vão ser anos. E nada disso deve afligir o nosso coração. Nós não devemos nos comportar como esse povo aqui se comportava, porque eles eram povo de coração duro. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o consolo, nós temos o escape para os tempos difíceis, os tempos em que parece que Deus está demorando a direcionar para um lugar que a gente sonha com aquele lugar e às vezes a direção de Deus não vem para aquilo. O mais importante é que a gente tenha essa certeza de que, independente do chamado, independente do ministério, independente daquilo que Deus nos chamou para fazer, nós devemos fazer isso guiados e conduzidos pela voz dele. E isso também é uma palavra até para que a gente tenha compreensão com os outros. Porque às vezes alguém chega e diz assim, não, eu sei que nem sempre é assim, às vezes a situação não é desse jeito que eu estou contando, mas vamos contar na melhor das hipóteses. Às vezes alguém chega e diz assim, eu vou ter que parar com isso aqui agora, porque Deus está me chamando para fazer outra coisa, eu não tenho como fazer as duas. E às vezes a gente, como líderes ou como pessoas que gostam dessa outra pessoa e está trabalhando junto, a gente não quer que a pessoa se vá. A gente acha que vai perder o convívio e tal. Mas a gente tem que respeitar o tempo de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que respeitar o tempo de Deus para nós. Então é hora de refletir, será que o tempo de Deus para aquilo que a gente está fazendo já passou? Ou será que o tempo de Deus ainda é esse? Isso é para qualquer coisa na nossa vida, gente. Nós temos o Espírito Santo Consolador.
E sabe como é que o Espírito Santo fala? Às vezes a gente costuma mistificar muito essa coisa. O Espírito Santo fala e Deus fala conosco. E a gente sempre acha que Deus vai falar de uma forma assim, uma voz de trovão, né? Mas Deus fala conosco de uma forma mais simples. Só que a gente está tão acostumado a mistificar que às vezes quando Ele fala no simples, a gente acha que não é Ele que está falando, né? E aí só para não ficar só naquilo que eu estou dizendo, eu vou ler, não precisam abrir, porque são alguns textos aqui, que vocês vão ver como é que os apóstolos eram guiados nos Atos dos Apóstolos. Era uma coisa muito simples. O Espírito conduzia, eles iam. O Espírito dizia que não era para ir, eles não iam. Era assim, desse jeitinho. Então, eu vou ler alguns textos aqui que eu saí marcando, de como eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Atos 13. Vou abrir Atos 13 e vou ler só alguns. Os discípulos estavam adorando o Senhor e jejuando, e o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Pronto. Simples assim. O texto nem diz que teve uma voz de trovão, que apareceu uma nuvem, que apareceu um fogo. Não. O Espírito Santo disse e eles fizeram, e pronto. Obediência, né? Logo em seguida, versículo 4 diz: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Quem enviou o Espírito Santo? O texto não diz que houve nada estrondoso nem extraordinário. Eu imagino que foi, eles estavam orando e foram guiados. Eu não sei se com vocês Deus fala só de uma forma extraordinária, mas eu acho que, pelo menos comigo, poucas vezes é extraordinário. Muitas vezes é no simples, assim, é nas coisas mais comuns e mais simples do dia a dia. Atos 16:6. Vou abrir aqui. Olha só esse texto. Paulo estava viajando com alguns discípulos. E o texto diz: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eles queriam ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Eles oravam, e aí o problema que eu acho conosco, e eu digo isso por mim, é que às vezes a gente não tem tempo, não dedica tempo ao Senhor. E como a gente não dedica tempo ao Senhor, a nossa sensibilidade, a voz de Deus vai se perdendo. Esses homens aqui, eu tenho certeza que eles estavam conectados com o Senhor o tempo todo. Porque se fosse eu e você preso, eu tenho certeza que a gente não estava louvando. Eu, pelo menos, assumo que certamente se eu fosse presa por causa de Jesus, eu não ia ficar louvando dentro da prisão. Então, para alguém que está sendo preso, que foi açoitado, né? Se você for ler a história de Paulo, você vai ver que ele sofreu muito, ele e os outros discípulos. Então, alguém que é preso e fica louvando, a conexão dele com o Pai era assim, um em carne. E a gente diz: por que Deus só fala com fulano? Por que eu não vejo Deus falar? Por que eu não ouço Deus falar? Por que eu não vejo a nuvem da direção de Deus? Porque a gente dedica tempo a outras coisas. A gente dedica tempo a outras coisas. Como é que a gente reconhece a voz de Deus? Só para encerrar, que eu acho que o meu tempo já está indo. Como é que a gente reconhece a voz de Deus? A gente não vai reconhecer a voz de alguém que a gente não conhece. Nós não vamos. E é por isso que eu sempre digo, você não pode exercer um ministério se você primeiro não nutre o seu coração em Deus, na palavra de Deus. E eu sempre repito isso, todas as vezes que eu prego, eu falo sobre isso. Porque você não tem como reconhecer a voz de alguém que você não conhece. Não tem. Se alguém liga para você, essa pessoa é sua conhecida, pessoa íntima sua, ligou, pode estar ligando de um telefone que você não conhece, né? Porque normalmente hoje já vem o nome da pessoa na ligação. Mas se ela está ligando de um número que você não conhece, você atendeu, ouviu a voz: oi fulana, você sabe quem é? Seu marido, seus filhos. Minhas filhas são gêmeas, a maioria aqui conhece, mas elas têm a voz diferente. E quando eu ligo para casa, que uma delas atende, eu sei quem é. Às vezes elas estão de costas e eu não reconheço, porque o cabelo está do mesmo tamanho e tudo, mas se falar eu reconheço, porque eu conheço. Agora botem gêmeas de uma pessoa que eu não convivo, eu não vou conhecer.
Aí como é que a gente quer reconhecer a voz de Deus e ser guiado por essa voz, se a gente não conhece quem está falando? Não tem como ser guiado pela voz de alguém que você não conhece. Então, para encerrar, e já repetindo aquilo que eu disse, que eu acho que para mim hoje o mais importante é que fique isso na mente de nós todos, Jesus é o nosso pastor, Ele nos conduz e Ele nos conduz mansamente. Né? O Salmo 23 diz, guia-me mansamente até águas de descanso ou águas tranquilas. Ele nos guia mansamente. Não é como um pastor de bodes que tem que tanger, não. Então, não fique esperando que Deus fique tangendo você, não. Busque conhecer o seu pastor, para que quando ele falar com você, você sabe, é a voz do meu pastor. Eu vou ser conduzida por essa voz. E isso serve em qualquer ministério e em qualquer coisa na sua vida. Você vai ter uma vida cristã, você vai ser um discípulo relevante neste mundo, nessa igreja, nesse bairro, nesse lugar, na sua família, no seu trabalho. Se você for alguém que tem intimidade com Deus, que conhece a Deus, reconhece a voz dele. Amém? E eu agradeço a oportunidade mais uma vez. E mais uma vez digo que estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, agradeço a confiança, viu? E Deus abençoe esse coral, Deus abençoe esse ministério e continue sendo guiadas e conduzidas pela voz do Senhor. E Deus vai usar muito vocês, em nome de Jesus.